Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nós já cantamos, e que nós agora lemos, e que nós faremos a exposição dela. Que o teu Espírito Santo nos guie e que possamos ouvir o Senhor, que possamos ouvir a sua voz, ó Pai. Que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos nos prostrar diante do Senhor, o Deus dessa palavra, ó Pai. Que o teu Espírito Santo fale conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos para a realidade, para a história de cada um que está aqui nessa noite, encontraríamos diferentes histórias. Talvez você seja um homem ou uma mulher que viveu neste mundo sem Cristo, correu atrás do prazer, experimentou uma vida longe de Deus, foi entregue às paixões deste mundo, sofreu as dores de uma vida de pecado, mas com a graça de Deus, na sua juventude, ou na sua vida adulta, ou ainda na sua velhice, você foi alcançado e foi transformado pelo Evangelho. Ou talvez você seja alguém que cresceu dentro da igreja, mas querendo experimentar as coisas deste mundo, contrariando o ensino que recebeu na sua igreja ou em casa, você se afastou dos caminhos do Senhor e viveu como se Deus não existisse. Mas em algum momento da sua jornada, você ouviu a voz do Senhor e foi resgatado pela sua misericórdia. Mas também pode ser que você viveu ou vive uma dessas situações, mas ainda está longe de Deus, e não se rendeu à graça de Cristo que pode salvar e transformar a sua vida. Pode ser ainda em que você seja alguém que cresceu ou está crescendo na igreja, sempre presente nos cultos, participando das atividades, ajudando e servindo na igreja, mas ainda não tomou uma decisão real em crer em Cristo. Você sabe das coisas de Deus, mas ainda não experimentou a graça que transforma, ou porque você não tem uma história de mundo para você chamar de pecado e de se arrepender, ou porque você não consegue enxergar onde você está, a sua natureza pecaminosa, de onde Deus pode te tirar, de onde Deus pode te libertar, e por isso você não se vê um pecador. Você não se vê como um daqueles pelos quais Jesus foi crucificado. Mas a Bíblia diz que você é um pecador. Mas também pode ser que você reconheceu que era um pecador, que tem uma natureza pecaminosa, foi alcançado pela graça de Deus
e creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por fim, você pode ser também um daqueles que não cresceu na igreja, não foi exposto ao ensino bíblico, mas ainda assim, aos olhos da sociedade, é visto como uma pessoa exemplar. Cumpre as suas obrigações, respeita as leis, tem uma boa reputação, faz caridade, dedica-se à família, é um trabalhador honesto. E por causa disso, você não consegue enxergar que diante de Deus você é um pecador. Ouvir essa verdade talvez até pareça uma ofensa para você. Mas a Bíblia diz que você é um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Todas essas realidades que eu estou introduzindo esse sermão, elas estão presentes no texto que acabamos de ler. Paulo está nos lembrando de quem nós éramos sem Cristo. O que Deus fez por nós em Cristo. E qual é o propósito dessa vida que nós recebemos pela graça em Cristo? Paulo apresenta um contraste entre o que o ser humano é por natureza e a nova vida que ele pode receber pela graça. Paulo apresenta para nós um diagnóstico de quem nós éramos, de quem era aquele grupo de Efésios, de quem nós somos longe de Cristo, o que você era. Paulo descreve a condição dos crentes antes de experimentarem o poder de Deus que transformou sua vida. O que você era, sua antiga condição. E ele vai dizer que nós éramos mortos para Deus. Paulo deixa evidente que não fomos libertos de uma simples escravidão, mas da própria sepultura, onde nós vivíamos mortos para Deus em nossas transgressões e pecado. Paulo nos lembra, queridos, de onde Jesus nos tirou. E ele começa dizendo para nós, quem você era? Quem vocês eram? Vocês estavam mortos. Foi isso que nós lemos no verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo começa dizendo, vocês estavam mortos. E o vocês indica, obviamente, os primeiros leitores, os cristãos de Éfeso, da Ásia Menor, mas no verso 3, ele vai deixar evidente que todos nós, inclusive Paulo, estávamos mortos. Estávamos mortos. Olha o que ele diz no verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Paulo descreve o quadro da condição humana universal, que inclui todos os seres humanos não regenerados, até Deus ter misericórdia de nós. O que Paulo está dizendo aqui, queridos e queridas, que o homem que não nasceu para Deus em Jesus, ainda é considerado morto. Aquele que não nasceu em Cristo está morto. E talvez você possa pensar, como assim? É verdade que eu estou aqui, talvez ainda não professei a minha fé em Jesus, mas eu conheço uma pessoa, meu pai, minha mãe, alguém da minha família, antes dele se tornar um cristão, tanto eu tenho um corpo saudável como ele tinha, e nós estamos vivos. Que história é essa de estar morto? Como assim? A Bíblia está dizendo que um vivo está morto. A morte que Paulo se refere aqui não é o corpo, não é a mente, não é a personalidade, mas sim a alma. Paulo está dizendo que a nossa alma sem Cristo não tem vida. Que nós sem Cristo não temos vida. Assim como um corpo humano morto está no cemitério, e ali é a sua habitação, o seu local de decomposição, a alma humana morta para Deus, ela reside no pecado. O homem sem Cristo não possui vida espiritual, nem pode fazer nada para agradar a Deus. Essa é a situação daqueles que estão distantes de Deus.
Uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos. Certamente você já presenciou cenas tristes e dolorosas de uma pessoa que, ao perder um ente querido, uma pessoa amada, em meio à sua dor, em meio ao seu luto, ela tenta interagir e dizer algo para aquele corpo que está ali sendo velado e que será sepultado. Todos nós já percebemos, já vivemos e vimos em algum momento isso. E obviamente não há interação, não há resposta entre aquele corpo e essa pessoa. A pessoa morta espiritualmente, ela também não responde a estímulos e não tem desejos pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, porque nós estávamos mortos em transgressões e pecados. O ser humano que não nasceu para Deus, ou não nasceu de Deus, foi regenerado, é totalmente incapaz de ir a Ele, pois é como um corpo morto no necrotério, no cemitério. Não tem condições. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, ele vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, e a morte é separação. A morte espiritual separa o homem de Deus, que é a fonte da vida. E se está morto, precisa de ressurreição, precisa ser regenerado, precisa nascer de novo. Talvez existem pessoas estão aqui fisicamente nessa noite, que estão vivas. Respiram, se mexem, mas espiritualmente, segundo as Escrituras, estão mortas. Gente que respira, estão em plenas atividades, fisicamente saudável, mas que estão mortas. Pessoas que foram criadas por Deus e para Deus, mas que vivem sem Deus. E nessa noite, Jesus se apresenta para você como aquele que é o bom pastor e como aquele que é o doador da vida. Porque o Romanos 6,23 termina, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas ele termina dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida. E é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que um morto precisa? De vida, porque senão ele está morto. O que alguém morto espiritualmente precisa? De vida, porque senão ele continua morto. Paulo continua descrevendo que além de nós da nossa condição de ser alguém que estava morto, nós éramos desobedientes, insubmissos a Deus. Olha o que ele diz no verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo mostra aqui nos versos 2 e 3, que o caminhar, o estilo de vida do ser humano sem Deus é totalmente longe do plano elaborado e pretendido por Ele. O ser humano sem Cristo anda segundo o curso desse mundo, anda segundo as inclinações da carne, anda e vive segundo a sua própria vontade. É aqueles que vivem de maneira independente de Deus. É aqueles que vivem escravizados pela sua própria natureza caída. O homem e a mulher, na sua condição pecaminosa, não tem vida, portanto é ausente de qualquer movimento, com qualquer atividade dirigida a Deus, e caminha e anda passo a passo, de acordo com uma autoridade contrária a Deus. É gente que longe de Deus, morta, afastada, não possui nenhum interesse por Deus. Sua vida gira em torno de si mesmo, gira em torno das suas decisões, das suas vontades pessoais. Deus não é importante. Esse é o caminho do mundo, de quem está morto, no qual todos nós um dia andávamos. E Paulo deixa evidente para nós que este mundo tem um caminho. A presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Queridos, a gente não fala e não supervaloriza isso, mas isso é real.
o príncipe do poder do ar é o próprio diabo, que possui uma autoridade limitada sobre esse mundo, mas ele age no mundo, ele age na cultura e ele age na vida de todos aqueles que desobedecem a Deus. Ele age para que as pessoas se tornem desobedientes. Ele se rebelou contra Deus e ele deseja que o homem também desobedeça a Deus. Paulo diz que estávamos seguindo o mesmo caminho que os demais. Deus não estava em nossa vida e não queríamos que Ele estivesse. Caminhávamos com o mundo e não caminhávamos como o mundo e com o mundo e não caminhávamos com Ele. E o caminho deste mundo, o poder do diabo que opera sobre a vida dos que permanecem mortos ou mortos para Deus, é o inferno. Querido, há um caminhar para aqueles que estão mortos. Um morto espiritualmente. E o destino final daquele que não se rende a Jesus é o inferno. É real, a Bíblia diz isso. Esse é o caminho daqueles que andam na presente ordem desse mundo. Esse é o caminho daqueles que estão separados de Deus, daqueles que estão mortos. Esses estarão um dia num destino final. E é assim que terminam as Escrituras. Há um lugar para o justo e há um lugar para o ímpio. E o lugar do justo é entrar na presença do Senhor, como nós vimos a semana passada. E o lugar do ímpio é um lugar de inferno. Ou é um inferno. Paulo diz que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento. Nós, em algum momento da nossa vida, andávamos satisfazendo a nossa natureza caída, a nossa inclinação carnal, vivíamos como queríamos, pensávamos o que queríamos, quer agradasse a Deus ou não. Éramos ímpios e sujeitos a outro poder, como já falamos. Estávamos do lado do diabo, rejeitando o governo de Deus sobre nós. Éramos desobedientes e insubmissos a Deus. Os não regenerados, aqueles que não nasceram de novo, se inclinam para as coisas da carne, que produz obras contrárias ao caráter de Deus. E quem vive na carne é descrito como alguém em que a sua existência está separada, está em oposição a Deus e a seus caminhos. Queridos, o crente é alguém que não vive mais na carne, mas vive no Espírito e segue a vontade de Deus. Se você tem vivido muito na inclinação da sua carne, você precisa fazer uma revisão da sua vida, porque aquele que foi ressuscitado por Deus, está em Cristo, a vida dele é diferente. Ele luta, obviamente, porque nós temos uma natureza pecaminosa, ele está num processo de santificação, nós já falamos isso aqui em algum momento, mas ele está sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Ele não pode mais viver a vida que ele andava. Ele não pode mais caminhar como ele caminhava, porque como Demetrios falou e orou aqui, ele nos tirou do império das trevas, ele nos tirou do caminho do inferno e nos transportou para o reino da sua luz, ele nos transportou e nos transportará para os seus braços. Então a nossa vida é diferente, já começa aqui. Você não precisa esperar chegar na eternidade para viver esse processo de mudança, ele começa aqui. Ele começa aqui, matando essa natureza. Pela vida que nós recebemos em Deus, em Cristo Jesus. Queridos, tem muito crente que nasceu de novo, foi ressuscitado com Cristo, é uma nova criatura, mas a carne ainda precisa ser transformada. Ou o espírito precisa, vou corrigir a frase, o espírito precisa transformar a sua vida, porque ainda vive na carne. É possível isso? Sim, é possível. Talvez basta cada um de nós fazermos um autoexame da nossa própria vida, se algumas vezes a gente não dá lugar para isso. O que vocês eram? Vocês eram desobedientes, insubmissos a Deus. E como você era? Você era um condenado. Verso 3, a última parte. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira.
Paulo ele continua descrevendo o nosso estado, quem nós éramos antes do Evangelho, mortos, desobedientes, insubmissos a Deus, e agora ele diz que nós éramos condenados, por natureza merecedores da ira de Deus. A ira de Deus não é como a do ser humano, um mau humor, um descontrole, uma reação impulsiva. A ira de Deus é uma indignação permanente, a atitude de Deus para com os homens em condição caída em Adão, em a sua recusa de aceitar o evangelho da graça e da salvação de Deus. Em condição natural, nós, como o resto, estávamos debaixo do temível julgamento de Deus. A ira de Deus é a sua reação pessoal frente a qualquer pecado, qualquer rebelião contra Ele. Paulo está nos lembrando de que nós nascemos assim, que nós não nos tornamos pecadores, que nós sempre fomos pecadores, e é por isso que pecamos. A nossa natureza, queridos, é corrompida. Sabe por que eu e você peca? Não é por uma questão social, não é por uma questão de falta de educação, não é por conta, porque senão a nossa redenção estaria nessas coisas. Nós pecamos porque a nossa natureza é corrompida. Nós temos uma inclinação para o pecado e por isso a gente precisa ser transformado. Paulo descreve como que é a vida de alguém antes de Cristo, de onde ele nos tirou, um ser humano sem Cristo. Vive nos desejos e pensamentos da sua carne e é destinado à ira de Deus, à morte, à desobediência, à insubmissão, condenação, a morte, desobediência, insubmissão, condenação, são os conceitos que Paulo utiliza para descrever a nossa condição humana perdida. Ele está nos lembrando, ele está lembrando os crentes de Efésio, ele está lembrando os crentes da Ásia Menor, ele está nos lembrando os crentes da Igreja Batista de Calcaia do Alto. Olhem para a vida de vocês. Vocês fizeram em algum momento tudo que todo mundo faz, andando de acordo com a era deste mundo ímpio. Fizemos o que o diabo desejava, andamos de acordo com o domínio do ar, tivemos prazer nessas coisas, porque fizemos o que era do agrado de nossa carne, dos nossos pensamentos. Vocês eram assim, nós éramos assim, mas a palavra de Deus também está nos lembrando nessa noite que tem gente que pode estar ainda aqui, ainda que aqui presente, vivo fisicamente, estão espiritualmente mortos. E aí a gente precisa dar atenção. Porque depois de descrever e examinar a terrível situação de um não regenerado, Paulo agora demonstra o ato gracioso de Deus ao resgatar pessoas da morte, da sua condição desesperadora. E Deus nos dá então essa mensagem, essas boas novas, que oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Quem vocês eram? Vocês eram mortos, desobedientes, insubmissos a Deus e condenados. O que você é? Você foi vivificado. Veja isso. Em Cristo nós temos uma nova posição. Vivos em Deus, em contraste com a condição desesperadora da humanidade descrita antes, Paulo descreve a riqueza do caráter de Deus, o seu ato gracioso de nos vivificar. Paulo descreve o amor de Deus e a ação que procede da sua compaixão, porque Deus, Ele olha para os mortos e Ele oferece vida. Olha o que diz o verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Paulo diz, todavia Deus, ou talvez na sua versão mais Deus, demonstrando que é de Deus que tudo vem, e é por Ele que tudo acontece. Esse Deus que é misericordioso e amoroso deu-nos vida.
Ele descreve a graça divina como misericordiosa e vivificante. Paulo diz que Deus, sendo rico em misericórdia, demonstrou uma atitude benevolente, estendendo a sua mão para nós, nos dando vida. A misericórdia é um dos atributos de Deus. Ele é incansável de fazer o bem, e é por causa disso que nós somos vivificados, somos salvos, transportados da morte para a vida. O que levou Deus a nos dar vida, o que levou Deus a agir em nosso favor, não foi algo em nós, não foi algum mérito em nós, estávamos mortos, condenados, mas sim algo nele mesmo, o seu próprio favor que não merecíamos, ele demonstrou e foi movido pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça e por sua bondade. Nós, cristãos, precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou. E se você não é cristão, você precisa se lembrar de onde, ou entender de onde Deus deseja te tirar. Ele nos tirou da sepultura espiritual. Ele deseja te tirar da sepultura espiritual em que o pecado estava reinando sobre a nossa vida. E por meio do seu Espírito, Ele realizou uma poderosa ressurreição espiritual. E quando nós cremos em Cristo, nós passamos da morte para a vida. Em Cristo nós recebemos vida eterna. Mas fora de Cristo, não há vida eterna. Há morte eterna. A expressão que Paulo utiliza aqui, deu-nos vida, traz a ideia de que a vida só é recebida se estivermos ligados a outro que a traga para nós. É a ideia de um enxerto de um ramo em uma árvore. O irmão Luiz falaria isso com muito mais propriedade, mas o próprio texto bíblico em Romanos, se eu não me engano, diz que essa ideia do enxerto é aquela ideia que você corta a árvore, e você coloca algo ali dentro e ele ganha vida a partir daquela árvore. Essa é a ideia que Paulo está trazendo a nós aqui. É a ideia de que nós ganhamos vida naquele que tem vida, naquele que é o doador da vida. Por meio dessa ligação, o ramo enxertado passa a viver, e Deus nos enxertou em Cristo. Porque Jesus é a fonte de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só nele, queridos, que nós temos vida eterna. É Ele que rasga o nosso coração e nos coloca em Cristo, para que a gente tenha vida. É Ele que faz que uma desses quadros que eu abri a nossa mensagem, em algum momento da sua vida longe de Deus, Ele rasga o seu coração, Ele rasga a sua vida e te coloca em Cristo, para que você tenha vida e uma nova vida. Esse é aqueles que nasceram de novo. Esse é aqueles que nasceram de Cristo. É o Espírito que abre os olhos, que nos constrange, que nos faz pedir perdão pelos nossos pecados, e nos faz orar pedindo que Deus nos aceite em sua presença, e a crer em Jesus como Senhor e Salvador. É a graça de Deus. É pela graça de Deus que um dia nós fomos salvos. Não importa se você viveu a pior vida que alguém possa viver nesse mundo. E isso é a beleza, porque isso nos iguala. Não importa se você cresceu na igreja e nunca se rendeu a Cristo Jesus, óbvio, muda as consequências de uma vida para outra. Mas todos estavam mortos. Essa é a beleza de Romanos. Nós estamos falando de Efésios. Já falei isso aqui outras vezes. Essa é a beleza de Romanos 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3. Não importa se você é judeu. Não importa se você é um gentil que foi restaurado. Não importa quem você é. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não importa, querido, o que nos iguala nessa noite é o Evangelho que nos transforma. Porque a nossa condição sem Cristo, de todos, era igual. Mortos. Ah, mas eu ajudava, eu pagava o lanche quando alguém me pedia um lanche. Ah, mas eu
eu era um bom cidadão, pagava todos os meus tributos, tudo certinho. Eu era alguém moralmente bom, tinha um bom casamento, cuidava bem da minha família. Ok. Deus não nos permite, pela sua graça, e aí vai em alguns conceitos, Ele não nos permite ser tão mal como nós poderíamos ser. E algumas vezes nós temos essas atitudes de bondades, mas espiritualmente, mortos, se não estivermos em Cristo. Essa é a nossa condição, queridos. Essa é a nossa condição. Você pode ter pago o lanche para alguém que pediu a vida inteira. E eu oro para que você continue pagando, se Deus tocar assim no seu coração. Mas isso não te salva. Isso não te dá vida. Você pode e deve continuar sendo um bom cidadão, mas seja um bom cidadão a partir da vida que você recebeu de Cristo. Porque isso não te dá vida. O que te dá vida é Cristo. Mas você pode ser o cara mais imundo aos olhos desse mundo. Pensa em alguém na sua mente que para você vive em situação de uma depravação total. Pode ser essa pessoa que talvez possa ser você que está aqui nessa noite. E em Cristo você ganha vida. Ele te salva, Ele te restaura. E agora você vive uma nova vida a partir do que Ele está fazendo em você. É o Evangelho, as boas novas, a boa notícia, a morte e a ressurreição de Cristo que nos aproxima novamente de Deus, que nos conecta a Ele e que transforma a nossa vida. Olha o que Paulo diz nos versos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo, ele deixa evidente que em Cristo nós recebemos uma posição honrosa, porque nós estamos unidos a Cristo, nós somos exaltados com Ele. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, já morremos e ressuscitamos com Cristo. É interessante que, embora o tempo verbal esteja no passado, Deus nos ressuscitou. Sabemos que a ressurreição será futura, mas Deus já a vê como algo certo e consumado. Deus nos dará um corpo novo, glorificado, para que vivamos em sua presença por toda a eternidade. Em Cristo, Deus também nos faz assentar nos lugares celestiais. Como estamos em Cristo, desfrutaremos dessas gloriosas e maravilhosas verdades na eternidade futura. Esse Deus de amor mudou a nossa vida, nos deu vida, mudou o nosso destino. E por causa desse amor, será possível morar no novo céu e na nova terra. E nos assentarmos juntos com Cristo, como cordeiro de tudo que Deus nos concedeu a Ele. O caminhar do não crente, a vida, o andar do não crente, é o inferno. Mas o caminhar e o andar do regenerado é o novo céu, a nova terra. Estará um dia com Cristo. Paulo nos lembra disso. E aí no verso 8 e 9 ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo, ele passa a explicar mais detalhadamente aquilo que foi dito no verso 5. Pela graça vocês são salvos. Ele vai deixar evidente que a graça divina nos salva gratuitamente, sem qualquer merecimento. Somos salvos pela graça mediante a fé. O fundamento da salvação para qualquer pessoa é a fé. A salvação é uma obra divina, é dádiva divina, e toda a glória pertence a Deus. A obra da salvação foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. É Deus quem salva o pecador. A salvação vem da graça de Deus em Cristo. Aqueles que Deus, como nós falamos alguns versos atrás, elegeu desde a eternidade e no tempo próprio chama pela sua palavra. A salvação se realiza mediante a redenção que há em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Salvação não é obra do esforço humano, não vem de homem,
não vem do homem, vem do alto, vem de Deus. Do pecador o que se requer é arrependimento e fé em Jesus Cristo para se obter a salvação. Fé esta que eu acredito que é o próprio Deus que planta em nosso coração por meio de Cristo Jesus. Porque nós estamos mortos. Morto não tem atitude, a não ser que Deus faça algo sobrenatural em nós. Nós não conseguimos expressar o nosso desejo de querer estar na presença dEle. Existem algumas palavras, não entro nessas polêmicas, principalmente no púlpito, mas existem algumas palavras, por exemplo, pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé. E isto não vem de vós. E a pergunta é, que isso? Né? E há um entendimento que isso é o conjunto todo. Isso não vem de vocês. Isso vem de Deus. Porque vocês estavam mortos. Essa é a linha de raciocínio de Paulo. Vocês foram vivificados em Cristo. Então foi Ele que fez isso em vocês. Ninguém pode merecer a salvação por observar a lei. Não é por obras. E ninguém pode sentir-se melhor que ninguém por causa da salvação, queridos. Isso é lindo do Evangelho. Porque você pode viver uma vida que aos seus olhos é a mais santa e aos olhos da sociedade é a mais pura. E você pode ter vivido a vida mais imoral. Quem salva? Jesus. Esse e esse. E não é mérito desse nem desse. É graça. É obra de Deus. Quando a gente fala de salvação, em resumo aqui, nós estamos dizendo sobre essa ação divina de livrar o crente do poder e da maldição do pecado e renová-lo para a vida de comunhão com Deus, para a qual o homem foi originalmente destinado. Não tem um defunto, um cadáver, alguém que está morto. Não tem como um desses se levantar. Você já viu? Presenciou? Nosso Jesus fez isso e com isso aconteceu com ele, mas para nos dar vida, para nos enxertar nele, para Deus nos enxertar nele. Mas não tem como. Mas Deus, pela graça, nos deu vida e nos ofereceu essa tão grande salvação. E citando as palavras de Russell Shedd, abre aspas, a resposta do coração humano não pode ser outra senão, obrigado, Senhor, fecha aspas. Diante do que Deus fez por nós, a resposta do coração humano não pode ser outra senão, obrigado, Senhor. E eu sou obrigado, segundo, complementando aqui, é a fé que é parte desse presente divino. É quando eu digo, obrigado, Senhor. Eu creio nisso. Eu me prostro diante disso. A causa da sua salvação não está no que você é, ou no que você faz, ou pode fazer, mas naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. Sua salvação foi realizada por causa do grande amor com quem nos amou. A salvação em sua totalidade é dom da graça, é dom da graça de Deus a nós. É dom, é presente, é dádiva de Deus, para que ninguém se glorie. Nós poderíamos resumir dizendo que a fonte da nossa salvação é Deus. Sua base é a graça. E ela é obtida como um presente por meio da fé. Não pode ser conquistada por méritos ou esforços. Ela é um presente gracioso de Deus. E ser salvo é ser livre do pecado e dos seus efeitos, mediante a ação graciosa de Deus em Cristo, para uma vida de glória com Deus. Ser salvo é ter a vida eterna, é não ser condenado à perdição eterna, é passar da morte para a vida. Ser salvo é nascer de novo. Ser salvo é ter a vida eterna pela fé em Cristo como o único e suficiente Salvador. Ser salvo é tornar-se uma nova criatura. Ser salvo é deixar de ser uma criatura e passar a ser filho de Deus. Ser salvo é morrer com Cristo e é deixar Cristo viver em nós. E agora é viver pela fé em Cristo. Isso é ser salvo. Ser salvo não é ter uma rotina semanal de vir para a igreja. Ser salvo não é fazer caridade. Ser salvo não é se reunir com um grupo de vez em quando.
Ser salvo é alguém que nasceu de novo, que foi regenerado por Cristo Jesus. E por ter nascido de novo, por ter sido regenerado por Cristo Jesus, tem prazer em ser igreja, porque é a igreja de Cristo. Se reúne com os irmãos, faz parte de um grupo, glorifica a Deus, é comprometido, mas porque é salvo. E aí é parte da igreja de Cristo Jesus. E aí Paulo termina. Porque somos criação de Deus, verso 10. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Paulo deixou evidente que as obras, ou as boas obras, não são méritos para a nossa salvação. Mas agora ele deixa evidente que elas são importantes, uma vez que Deus nos criou em Cristo para que as praticássemos. Nós não somos salvos por causa de obras, mas sim somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos feituras de Deus, sua obra-prima de artes, criados em Cristo Jesus. Fomos e somos criados em Cristo somos regenerados, nascidos de novo, e essa nova vida e essa nova posição diante de Deus acontece em Cristo, e Paulo agora explica o propósito para o qual Deus nos criou em Cristo. Nós somos criados para boas obras, que não nos conduzem à salvação, mas são resultados da salvação. É lindo isso, não é, queridos? As boas obras não nos salvam. Você pode ser alguém que, aqui na igreja não, mas em algum lugar até querem te santificar. Porque de ser tão piedoso e tão bondoso que você é, mas isso não te salva. Mas o resultado da salvação em mim e em você produz em nós boas obras. E aí você não paga o lanche, o exemplo que eu dei antes, porque você quer um mérito. Você não vem na igreja porque você quer estar ali certinho com Deus. Não, você faz tudo isso. É alguém que vive socialmente, moralmente, porque ajudando aqueles que estão próximos, aquilo que está no seu alcance. Por quê? Porque você foi salvo para isso. E não por isso, mas para isso. Somos criados para boas obras, que não nos conduzem à salvação, mas são resultados da salvação. E olha que lindo, obras essas, que Deus planejou de antemão, antes da fundação do mundo, para que os seus filhos vivessem para a sua glória. Existe um contraste, existem dois estilos de vida. Antigamente andávamos em transgressões e pecados, e como nós andamos agora? Em boas obras, conforme Deus eternamente planejou para que fizéssemos. É parte do plano eterno de Deus, para que vivamos como pessoas novas, regeneradas, nascidas de novo. E Ele nos colocou exatamente no lugar em que nos encontramos hoje, porque Ele preparou o solo, Ele preparou o terreno para vivermos para a sua glória, e é assim que nós fazemos boas obras. Há um contraste entre um estilo de vida anterior para um novo estilo de vida. Vocês estavam mortos, condenados, eram desobedientes a Deus. Agora vocês estavam em transgressões e pecados. Vocês foram salvos, não por méritos seus, para que vocês não se gloriem nisso, mas por graça de Deus. E Ele fez isso. E Ele planejou isso, para que vocês vivessem em boas obras. Para que vocês fossem pessoas transformadas, fizessem diferença nesse mundo. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem perguntando, daquelas diferentes histórias de vida que eu introduzi essa mensagem, qual é a sua? Você é alguém que em algum momento percorreu uma vida distante de Deus e foi alcançado por Deus, e por isso hoje você é um servo de Deus, ou você é alguém que ainda está percorrendo uma vida distante de Deus? Você é alguém que cresceu na igreja e está andando e andou em algum momento distante de Deus, ou é alguém que andando assim foi atraído por Deus, ou é alguém que ainda continua nesse caminhar?
Você é alguém aqui nessa noite que precisa de um pecado para chamar de seu, para dizer, foi dali que Deus me tirou. Sabe? Sabe aquele pecado forte que a gente gosta de ouvir os testemunhos? E aí a gente olha e fala assim, eu só sou digno do amor de Deus se eu estivesse ali, naquela lama. Você precisa disso ou você reconhece que você é alguém que herdou uma natureza caída e por conta disso você é um pecador. E aí você peca porque você é um pecador. E não importa se você está na lama, ou não importa se você foi criado na igreja, você precisa da graça de Deus para te restaurar. Você não precisa viver as coisas do mundo. Você não precisa experimentar os sabores do mundo. Você não precisa saber o que é caminhar destino ao inferno, porque você já estava, mas sem viver essas coisas que socialmente, moralmente nós vivemos, mas ali já era o nosso caminho. Esse é o caminho de todos nós. Esse era a nossa situação, mortos, e vida só temos se recebermos de Deus. Você está vivo, mas morto? Vivo fisicamente, mas morto espiritualmente? Ou você também está vivo fisicamente, mas também vivo espiritualmente? Eu quero te dizer que Jesus pode te tirar de onde você está e te dar vida. Nessa noite, Ele nos lembra de onde Ele nos tirou. Ele nos lembra de onde Deus nos tirou, o que Ele fez por nós e onde Ele nos colocou. Existe em cada um de nós, em cada ser humano, uma cegueira espiritual, porque estamos mortos sem Cristo. Não é possível enxergarmos a verdade. Nós somos incapazes de conectá-las a nós mesmos. Nós não conseguimos produzir fé salvadora em Jesus exclusivamente por nossa capacidade. Nós precisamos da intervenção do próprio Deus. E Deus, ao longo da história, chamou muitos e continua chamando ainda hoje, por meio das Escrituras e da pregação da palavra. Deus continua abrindo os olhos para que possamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele continua vivificando, Ele continua dando vida em Cristo. A nossa natureza, queridos, só pode ser transformada por uma obra sobrenatural do Senhor. E o início da nossa vida cristã exige um reconhecimento de que estamos mortos, de que somos pecadores, e uma decisão de abandonar o estilo de vida centrado em nós mesmos e nos prostrarmos em resposta ao chamado do Senhor. E se Deus nessa noite te chamou, se Deus abriu os seus olhos, mostrando quem Ele é e quem você é diante dEle, o meu convite é que você responda a esse chamado. Você não saia daqui sem dizer, Senhor, perdão, porque eu tenho vivido muito distante do Senhor. Senhor, eu achava que era só a desobediência do meu pai e da minha mãe que era o meu pecado. Senhor, eu achava que era só aquilo que eu fiz escondidinho de alguém que era o meu pecado. Mas nessa noite o Senhor abriu os meus olhos e me chamou para perto do Senhor e disse, eu quero te dar vida. Como está a sua vida? Como está o seu coração? O Evangelho, ele nos mostra de onde Deus pode nos tirar, ou de onde Ele nos tirou. E nessa noite, se você é crente em Cristo Jesus, eu queria que você com alegria olhasse para a sua vida e dissesse, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu vida. Obrigado, Senhor, porque na minha vida adulta, na minha velhice, na minha juventude, o Senhor me alcançou.
Obrigado, Senhor, porque um dia eu andei distante do Senhor, um dia eu cresci na igreja, mas eu busquei as coisas do mundo, fui envolvido pelas coisas do mundo. Obrigado porque o seu amor me transformou. Obrigado porque mesmo crescendo na igreja, eu percebi o quão distante eu estou do Senhor. Obrigado porque a sua graça e o seu amor me alcançou. Louvado seja o seu nome. Mas se você é alguém que não reconhece isso na sua vida, você precisa ouvir de Deus dizendo: você é um pecador. Você está morto. Você não tem vida. Você precisa do sopro do Espírito Santo. Você precisa do fôlego de vida, que não vem de mim e de você, vem do próprio Senhor, colocando isso em você e dizendo: eu te salvo, eu te perdoo, eu te transformo, eu te purifico, eu te quebranto, eu faço esse coração duro se dobrar diante de mim, porque a minha palavra é poderosa, e ela quebranta, ela penetra no lugar mais profundo, nessa dureza que você sabe que tem aí dentro, que você não abre mão e você diz: eu sou assim, ninguém vai mexer aqui, essa história é minha, ninguém tem acesso a isso, e ele penetra. E ele quebranta. E ele sopra a vida. E ele diz: eu perdoo. E ele olha para você e fala: o caminho que você percorreu não é mais o caminho que eu tenho para você, porque eu sou o caminho. A verdade que você achou ser verdade não vai ser mais a verdade para você, porque eu sou a verdade. E a vida que você viveu até hoje é uma vida de morte, e eu te dou vida, eu te faço nascer de novo, eu te dou uma nova vida, eu te faço nascer do Espírito, eu perdoo, eu transformo, eu te coloco no corpo, eu te insiro na igreja, e eu te levo por um caminhar de transformação, para que você não seja mais quem você era, mas agora você seja um filho de Deus, transformado em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Pregar o seu evangelho nos deixa pequeno diante do Senhor, Pai. Porque antes de ferir aquele que está ouvindo, fere a nós mesmos. Obrigado porque um dia o seu amor, a sua graça me alcançou, Deus. Obrigado porque o Senhor não me faz melhor do que ninguém aqui, porque eu estava morto. E o Senhor me deu vida. E eu te louvo porque muitos dos meus irmãos aqui talvez andaram por caminhos distantes do Senhor, e o Senhor nos deu vida. E o Senhor nos lembra: pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vocês, é dom, é presente, é dádiva de Deus. E isso nos faz glorificar o Senhor, dizer: obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor transformou a minha vida. O Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou o meu destino. E agora um dia eu estarei e estou caminhando para a sua presença, e eu te louvo por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. Obrigado porque o Senhor colocou do teu Espírito nos selando, como nós já falamos aqui. Mas eu sei que talvez alguns entraram aqui nessa noite. Talvez tenham vivido distante do Senhor, ó Deus, tenham vivido uma vida que desagrada ao Senhor. E talvez nunca se renderam ao Senhor. E nós vimos na sua palavra nos dizendo: vocês estavam mortos. Essa era a nossa condição, vivíamos, esse era o nosso caminhar.
E o Senhor nessa noite nos lembrou, nos mostrou a nossa condição, mas também nos mostrou onde o Senhor deseja nos colocar, onde o Senhor coloca os seus filhos. E nessa noite que essas pessoas se reinam e recebam do Senhor vida, transformação que vem do Senhor, regenera corações, quebranta corações, transforma histórias, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Talvez alguns jovens, adolescentes estão aqui entre nós e vivem uma vida de obediência, entre aspas, porque os seus pais o conduzem para esse caminho, louvado seja o Senhor, mas que nessa noite eles percebam que eles estão mortos e que eles precisam de vida, e vida só vem do Senhor, que salva, transforma e sopra o fôlego de vida em nós, ó Pai. Transforma os nossos corações, ó Pai. E que saiamos daqui nessa noite, vivificados e regenerados pelo Senhor, para a glória do Senhor e para as boas obras que o Senhor já preparou para nós. O terreno que o Senhor já preparou para caminharmos, para que nós vivamos para a glória do Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua